Bem-vindos ao Pod Prof, podcast de professores de comunicação. Para uma proposta bem legal para os professores, chamado Pod Prof. Interessante essa proposta que nós tivemos, porque Pod Prof de todos os cantos. Compartilhar nossos causos. Causos de professor? Causos de professor. Porque o Pod Prof de qualquer campo científico. Bem-vindos ao Pod Prof, o podcast de professores de comunicação. Eu sou a Cláudia, a coordenadora do curso de comunicação. E aqui comigo o professor Daniel Valentim, professor do jornalismo. E a professora Vanessa. Professora Vanessa Sena, também professora do curso de jornalismo e publicidade. Se bem que também dou publicidade, né? Daniel, vai ser tudo junto e misturado. Vai se metendo. E a ideia do Pod Prof, para quem não ouviu o nosso piloto, é justamente a gente se divertir muito, discutir aqui uma série de temas, né? Cada episódio um tema diferente e, enfim, dividir conhecimentos, brincar um com o outro. É um momento de descontração total. A gente brincou no primeiro episódio, né, no piloto, que se não for para se divertir, nem me chama, né, pro Pod Prof, certo? Certo. E a gente espera que você também se divirta aí do lado. Qual é o nosso tema de hoje? Causos. Compartilhar nossos causos. Causos de professor? Causos de professor. Pode ser de profissão também, né? Porque, por exemplo, novato, orelha seca, que nem eu, que entrei no final quase do período... em setembro para outubro que eu entrei. Eu não tenho tanto caos assim de professor, não. Opa! E você, Vanessa, tem muito causo? São causos bons. São? Bons, nesses anos de docência. Porque o são resto bons. vai ser censurado. Então não adianta vocês compartilhar de coisa, né? Bons. Compartilha situações boas, causos bons, causos de sucesso. Que bom! Nossa, eu comecei a dar aula muito cedo, né? Eu terminei a minha graduação, eu sou de Porto Alegre, né? Então fugi para São Paulo para fazer especialização na Universidade de São Paulo e já comecei a lecionar por lá. Então, comecei a dar aula na idade dos meus alunos, praticamente, né? Então, causos eu tenho muitos. Mas para trazer para hoje, eu não lembrava de nenhum, vocês acreditam? Aí é uma viagem, né? Quem quer começar? Pode ser a Vanessa. Já, sim, Vamos primeira? lá. Já? Não, os meus causos, né, são de sucesso, que eu acredito que sejam de sucesso, Ai, né? Agora, se os alunos acham que é de sucesso, aí já é outra conversa. Mas os meus causos, eles envolvem muito o que eu digo, sempre falo para eles nas disciplinas e, enfim, na agência e no estágio, para a gente sair da rotina. E nem sempre eles gostam, porque eu estou tirando eles da rotina, né? Faz, pratica, experimenta. Então, os meus causos, eles envolvem mais essas situações. E um dos causos que envolve aqui a faculdade, e que eu levo, né? Digo que é um causo de sucesso, não só meu, mas também deles, e de quem ali também esteve à frente desse causo, que eu digo que é o Pirarucurta. E aí, lembrando, né, o que eu vou levar de causa hoje para o programa, né, para o episódio. E como está aproximando o Pirarucurta aí no segundo semestre, eu lembrei, Pirarucurta lá em 2019, quando eu voltei aqui para a faculdade, que no meu primeiro momento na faculdade eu fiquei de 2015 e 2017, saí para o doutorado, e eu tive a oportunidade de voltar para cá em 2019. E aí coincidiu com a criação, né, o projeto ali da primeira edição do Pirarucurta, e aí fiquei responsável em organizar ali os alunos para fazer a cobertura jornalística nos 2 dias de evento, né, que são os 2 dias tradicionais mesmo de realização do evento. E aí eu dizia, gente, corre, e aí os alunos não tinham aquela prática de fazer uma cobertura ao vivo de um evento. E aí, não, eu vou mandar o texto depois. Eu falei, não, o texto tem que sair hoje, senão não é a cobertura do evento. Sim. E aí foi interessante esse caso, que a primeira edição do Pirarucurta, ela já foi externa. Ela foi no Centro Cultural Usina Chaminé, ali no centro, né? Acho que todos conhecem ali. E então, ele foi aquele espaço ali foi ativado, né? Enfim. E aí a professora que na época coordenava o Pirarucurta conseguiu esse espaço, e aí a gente levou toda uma estrutura para dentro da usina Chaminé. Então tinha a sala de imprensa, a gente montou a sala de imprensa lá dentro, então os alunos fizeram a cobertura. Fizeram a sala de imprensa. Nós fizemos a sala de imprensa. E em 2020, na segunda edição, que foi lá no Estúdio 5, a gente tentou fazer uma sala de imprensa, só que ela já ficou um pouco distante por trás do palco. Eu falei, não, a gente precisa ter essa experiência de estar cobrindo ali a loucura. E aí a gente fez a nossa sala de imprensa, na verdade, o nosso espaço de imprensa entre o público, não sei se o Diego vai lembrar, entre o público
e o palco. Então, os alunos tiveram a oportunidade de produzir o conteúdo ao vivo ali, né? A gente já trabalhou mais com redes sociais a partir da segunda edição. E ao mesmo tempo que ele estava aqui digitando o texto, ele estava acompanhando a premiação lá na frente, legal, né? Legal. Aí, ano passado, a gente também teve uma salinha de imprensa dentro do laboratório de maquete, aqui da faculdade, mas já foi algo menor, que o Pirarucurta também estava retornando presencial, então era uma outra experiência que a gente estava vivendo ali também com os eventos, voltando presenciais. Então, eu considero o Pirarucurta, né, a cobertura jornalística, com a minha coordenação, um caso de sucesso. Eu acho, inclusive, quando você falou de Pirarucurta, foi uma das coisas que eu mais gostei quando eu entrei, porque eu entrei já praticamente já estava na época do Pirarucurta, né? Que foi no final do período. E eu achei muito bacana porque é uma parte que fica muito esquecida do curso de comunicação, que é justamente o cinema, né? O audiovisual tudo bem, porque tem a TV, Isso. Agora tem redes sociais e tudo mais, que, né, já é mais voltado para o audiovisual também. Mas a parte de cinema, né, é muito restrito, são pouquíssimos cursos, normalmente só as federais que tem ali um grupo de pesquisa, um setor e tal, que é voltado para o cinema. E aí, quando eu cheguei, que já estava quase na época do Pirarucurta, eu achei uma iniciativa realmente muito bacana, né, porque além, né, do aspecto que você falou de poder fazer a cobertura de um evento e tal, e de vários formatos, né, porque tinha a parte do texto, mas pelo menos no ano passado que eu acompanhei, tinha a parte de rede social, Isso, postagem naquela hora. A partir na primeira edição, os alunos responsáveis pelas redes sociais foram os alunos do curso de publicidade, porque eles estavam organizando desde o início. Já a partir de 2020, isso deu uma descentralizada, né, e passou a ser do pessoal também de jornalismo. Então, de 2020 e 2021, os alunos de jornalismo ficaram mais envolvidos tanto com a produção de conteúdo jornalístico ali para o portal, né, enfim, quanto a produção de conteúdo para as redes sociais do Pirarucurta mesmo e da agência, né, que acaba vinculando a agência com a divulgação do próprio evento lá, que também as equipes, né, são construídas. E teremos Pirarucurta esse ano também, pois né? Em outubro. É outubro? É outubro. Tá fechado outubro. Tá chegando o Pirarucurta. Primeira ou segunda quinzena? Não me complique com o Pirarucurta. Por favor. É em outubro. É outubro. Já estamos aí, Primeiro tá. e 30, 31 outubro. 31, isso aí também 31. já é demais. Primeiro a 31, 31 de outubro teremos Pirarucurta. Quarta edição, né? Quarta edição. Não perca. O meu caos não é tão nobre quanto o da Vanessa. Até fico envergonhada de contar. Não sei qual deles é o mais... Vou contar o primeiro, então, que envolve uma questão criminal, política e uma série de outras coisas. Eu leciono há muito tempo, né? Então eu vou falar de uma data que talvez quem está ouvindo seja que eu tenho o quê? 6 anos na época, né? 2006. Eu estava na faculdade. Diego não tinha nem nascido ainda. 2006 eu tava para ser jubilado. É porque tu colou grau na minha turma, Daniel. Pois é, não que 2008. Então aí, ó, quase fui jubilado. Tá aí, já é o primeiro caso, né? De professor Tem de graduação de vocês, é isso? Ele não era da minha turma. Eu passei Eu acho que eu 10 anos. queria Olha, eu vou só falar uma coisa. Eu conheci. Mas eu colei grau na época certa, tá? Eu conheci um jornalista, hoje em dia ele é lá da TV Amazonas, o Thiago Guedes. Thiago Guedes eu conheci, ele era da altura do meu joelho. Eu jogava futebol com ele porque eu era amigo do irmão dele, jogava futebol na rua com ele e tudo mais. E demorei tanto a terminar a faculdade que eu me formei com ele. Caramba. Daí tu tira... Você demorou pra se formar? Ué. Que horrível. Não, o Thiago Guedes entrou Credo. depois de mim na UFAM. Mas então... não, eu não me formei com ele, mas eu fiz matéria com ele lá Ah, tá. Por que demorou tanto, Daniel? Porque... Pode contar? É causos, Sim, causos, pô, cara. teve É uma um causa. parte... na época, o estágio de jornalismo era proibido. Mas todo mundo era estagiário de algum jornal porque eles contratavam... Por exemplo, eu era contratado como arquivista. Mas eu nunca vi a sala de arquivo do jornal. Não sei se Ai, pode que falar o triste. jornal, porque agora está falando que era ilegalmente, né? Mas nunca vi essa sala de arquivo. Eu entrei e fui direto para a editoria de polícia. Porque eu cheguei, Olha, aliás, que foi legal. outro caso. Porque eu cheguei,
Aí fui lá com o editor-chefe, na época era o Sebastião Nomes, Reis. não sei nomes. Não, mas isso aí não tem problema não, isso aí não tem Não. problema não, essa parte não. Se bem que tem, né, porque agora eu já disse qual é o jornal. Se bem que ele não foi só de um, então pronto. Tá bom. Mas foi lá com o Reis, e aí eu cheguei, e aí, né, querendo falar, não, eu tenho uma ligação maior com a área cultural, conheço muito pessoal da área artística, músicos e pintores, e barará, barará. Fui falando tudo assim, tá, ele me escutando assim, só balançando a cabeça. Tá. Quando eu terminei, eu falei, pois é, então amanhã você começa em polícia para aprender um pouquinho o que é jornalismo. Olha aí, que legal. E realmente foi a maior escola, porque na época o jornal colocava assim, a equipe de polícia, pelo menos, né, eram 2 equipes de polícia, uma de manhã e uma de tarde. Então o meu era da tarde, ele colocava um fotógrafo e um motorista na tua mão, né? Então tu entrava e saía com o fotógrafo, o motorista e ia rodar a cidade, pô. Procurando alguma coisa. Procurando, ia nas delegacias, IML, ia em tudo. E aí quando tinha alguma coisa minimamente interessante, né? Pô, essa história que rende e tal, aí batia um fio pro jornal, ó, tem isso aqui, quer? Vai atrás. Aí a gente pegava endereço de todo mundo e ia atrás de vítima, atrás de... Né, entrevistava, às vezes o cara tava ali mesmo na delegacia, né? Isso no Rio de Janeiro? Cela. Não, isso aqui. Ah, se fosse no Rio de Janeiro, não estava muito Não, longe. é. Atravessa a rua, E aqui aí- tem uma e matéria aí- legal. e aí Ele ia foi passar o muito dia bacana. fazendo isso. Isso, só disso. Bacana. Ia viver disso. Bom, deixa eu contar minha história então, Daniel, se você me permitir. Vai lá, não, eu te dou 30 segundos, você consegue? aí, Seja porque- breve, Cláudia. Afinal de contas é pra rádio, então você tem que otimizar o tempo. 2006, maio de 2006, foi a época que aconteceram os famosos crimes de maio. Vocês eram muito jovens, né? Lembram disso? Diego, então não vou nem falar. Aliás, quantos anos isso tem pra dizer Não que... importa, isso é. não importa. Eu aposto que eu sou o rádio. mais velho da sala. Tá bom, eu acredito nisso. Deixa ser você, tá bom? Não é que ela vinha assim, não, vocês não existiam, não, vocês eram mais novos, né? Que coisa essa mulher tem, né? O mais velho é o Daniel. Tá Sou bom? eu, Tá pois valendo, vou aceitar essa É? proposta. Ah, Pode então ser que tá. sim, tá valendo. Pode ser. E o que aconteceu nessa época? O governador de São Paulo, ele resolveu, depois de uma série de questões de inteligência, né, eles resolveram tirar de São Paulo, do centro da cidade, né, os grandes cabeças do PCC, do primeiro comando da capital, que era uma facção criminosa, que é uma forte facção criminosa no estado e em outros também. No estado de São Paulo e em outros. E quando os presos souberam que os seus cabeças, né, os seus grandes líderes sairiam do centro da cidade e iriam para o interior, ficaram muito revoltados. Alguém lembra dessa história? Eu lembro. Lembra? Até virou filme Fechou depois, né? tudo. Foi uma... Eu tava no Rio nesse Tava dia. preso, cumprindo pena nessa época. É, quase que ele dizia, eu fui, eu vi, eu tava, Eu lembro, né? eu tava lá no meio do monte. Faltando quase hashtag assim, né? Eu lembro que, inclusive, em 2009 saiu um filme brasileiro sobre essa época, os crimes de maio. E o nome do filme não poderia ser outro, Salve Geral, que é com a Andréa Beltrão, no papel de mãe, e o Lee Taylor, o grande amigo Lee Taylor, como filho da Andréa. Muito bom o filme. Quer dizer, não tão bom o filme assim, mas a ideia tá ali, né? A história era. A história tá ali. Eu lembro que eu comecei minha aula, eu dava aula numa faculdade bem grande, assim, com um prédio, tinha o quê? 12, 13 andares. Então era tudo na base da escada rolante e o elevador. E eu tava lá dando aula numa boa e os alunos começaram a ficar inquietos, né? E o que aconteceu? E aí alguma coisa chegou pra eles, né? Eu não lembro se naquela época tinha WhatsApp, não lembro. Não. Mas enfim. Se tinha... ninguém Aqui em usava ainda. Maná. Eu acho que era. Não, Mirk. E Diego é dessa época, hein? Eu sei que eles começaram a receber mensagens. E eu perguntei o que está acontecendo. Aí a professora, o salve geral, tá acontecendo salve geral. Eu falei, o que é salve geral do caramba? É um comando de dentro da cadeia para que os presos, né, enfim, quem está solto, a marginalia inteira, comece a atacar policiais militares e civis. Então foi uma coisa de louco, o que deu de gente morta, de ônibus queimado,
Eu sei que o comércio todinho foi obrigado a fechar super cedo. Por os ônibus sofrerem tantos ataques, foram recolhidos, né, para suas respectivas garagens, exatamente. E aí o que acontece? Quem dependia de ônibus não podia ir para casa. E a pessoa, a gente tem que ir para casa. Eu falei, então dá, vamos embora. E aí eu fiquei cumprindo meu horário, né, na sala, deixei eles saírem desesperados. Para que eu fiquei na sala, né? Porque o PCC acabou com a luz da cidade. Então ficou todo mundo no escuro. E o gerador durou bem pouquinho. E o gerador não sustenta elevador, nem escada rolante. Então eu tive que descer no escuro. Qual era o andar? 11º andar. Morrendo de medo, pelo menos sem foi na hora de ir saber. embora, né? E só ouvindo Só desce. o povo gritando lá fora, sabe? Desespero, porque rolava muito assalto também. Porque era a bandidagem tomando conta da cidade mesmo. Era um desespero generalizado, o pessoal histérico. Foi muito louco. Lembrava muito um filme, que é o filme... Purga, mas era uma noite de Título e subtítulo, hein? Professora de TCC, Primeira projeto. dica, pessoal de TCC. Título e subtítulo. Que é um filme que foi veiculado em 2013, acho que não sei se foi pela Netflix, X. Assistiram esse filme, Uma Noite de Crime? Eu acho que eu já vi a sinopse lá, mas nunca vi. Não, acho que não assisti. São 12 horas. Não, então não assisti. 12 horas liberadas para cometer qualquer crime. Não assisti. Uma doideira, né, gente? E aí acontecem umas atrocidades bizarras no filme, mas que me fazem lembrar muito desses crimes de maio. E começaram ali no dia 12, se não me engano, foram até o dia 20 e poucos daquele mesmo mês. De pura bandidagem solta, policiais militares e civis. E crimes também contra a população. Uma coisa de louco. Mas aquele dia eu fui para descer aqueles 11 andares sozinha, no escuro, morrendo de medo, não sei o que estava acontecendo direito, né? Eu falei, o negócio é sério. E ainda, quando eu fui embora, eu não pude nem pegar meu carro, porque fecharam o estacionamento e foram embora. E eu não morava perto da faculdade, tive que ficar esperando um jeito de ir para casa. Não tinha táxi, não tinha ônibus. Tava o caos. Um caos. Era coisa de sentar na calçadinha e chorar. Cruz. Mas e aí, mais causos? Falando desse vucu-vucu, eu lembrei, acho que 2015, 2016, já fui aqui na faculdade. Eu estava na turma de publicidade, não vou lembrar a disciplina agora. Acho que o Diego ainda não estava aqui. E aí teve algum tremor na cidade. O Diego sempre... Né? Exemplo de Citado. Coisa muito jovem. Né? Coisa muito recente. Né? Muito jovem. Quem me fez o Diego é muito novo. E aí teve algum tremor na cidade, eu estava em sala de aula. E eu lembro que um aluno de uma outra turma, mas ele tinha uma certa frequência de interromper a aula para chamar uma colega. E aí, nesse dia, ele apareceu na porta. E ele batia, só que eu não entendi o que ele estava dizendo. E aí eu dizia, aguenta aí que ela vai sair. Eu não sei qual era o conteúdo da aula, eu sei que dizia, não, eu fazia um gesto para ele aguentar um pouquinho que... a colega dele, a amiga dele, ia sair. Só que, na verdade, ele estava tentando me avisar que já estava todo mundo esvaziando o prédio da faculdade. Só eu estava na sala de aula. Caramba. Só que em nenhum momento, né, alguém, a gestão, bateu lá e olha, porque a gente não sentiu o tremor na sala. Isso, teve o tremor e chegou aqui, teve algumas salas, andares sentiram aí o tremor, só que na minha sala eu não senti, ou eu estava muito empolgada com a aula, porque nenhum aluno sentiu também. E aí ele batia, e eu, aguenta aí que ela vai sair. Fogo! Já estava assim. Quando eu abri a porta, já estava todo mundo com a sua bolsinha saindo da faculdade, da sala. Eu lembro que era a professora Helena, a diretora na época. Tava todo mundo indo embora. Tava todo mundo indo embora e eu com os alunos. Falei, gente, agora bora também, bora junto, bora embora que deu todos aqui. morreram nesse dia? Não, ninguém morreu. A última sala, que foi a sala da Patrícia, saiu, foram correndo. Eu não sei se foi o corredor que eu tava também e não senti. Todos os alunos se formaram, acho que a maioria depois. Todo mundo tudo certo. Aí agora eu tô falando dessa questão do salve geral, eu lembrei dessa situação. Mas faz tempo já. Você falou isso, eu lembrei de uma outra ocasião, mas não é meu caso, né? Mas eu lembrei de um reitor da Universidade de São Paulo que ele resistia às greves. Então todo mundo saía para se manifestar e ele permanecia no prédio, já ele não saía. Aí o pessoal invadia o prédio, quebrava tudo, e ele ficava lá sentadinho na mesa dele, resistindo àquela manifestação.
bem doido, né? Ainda bem que ninguém machucou ele, o pessoal que estava todo o entorno, assim. Mas a área dele aqui estava segura, né? Tinha a mesa dele que era território Ele ficava lá todo independente. urinado, mas ele sempre forte, resistindo àquela manifestação. Aí eu lembro de mais um caso, né, que era de uma aluna grávida, e eu pude acompanhar durante o semestre a barriguinha dela crescendo, né? As aulas, ela chegava, barriguinha linda, grandona, assim, bem redondinha. Mas me gerava muito medo. Porque eu pensava, imagina se essa menina resolve parir aqui no meio da aula. Durante, nossa. Como é que eu vou ajudar? Porque eu sou uma pessoa cagada nessa situação. Não sei o que fazer. E aí eu lembro que no corredor tinha, dessa faculdade, enfim, tinha um aviso que era assim, em caso de emergência, ligue para tal número que uma unidade de assistência virá socorrê-lo. Então, eu lembro que eu anotei esse número, caso eu precisasse chamar uma ajuda. Mas aí a menina vinha, era uma ótima aluna, enfim. E aí teve um dia que ela apareceu lá no fundão da sala meio inquieta, né? Eu falei, ou essa menina tá odiando a aula, ou ela vai entrar em intervalo de Já parto. tá quase. Aí a Cláudia já procurando o número aqui para deixar só para apertar para ligar. E vocês sabem que professor é assim, né? Tem um stand-up, acho que é daquele cara, o Padilha. Qual é o nome do cara? Não sei o que Padilha. Não sei. Caramba, você não gosta de stand-up? E Afonso Padilha, que ele conta que quando o cara vai fazer um stand-up, ele chega no palco e se tá todo mundo rindo, brincando, mas tem alguém com cara assim, emburrada, é nessa criatura que ele se fixa. E aí, aquela criatura estraga toda a noite do stand-up. Porque ele fica em função de fazer aquela pessoa rir, né? E professor, em começo de carreira, tem essa mania de olhar alguém triste, emburrado e achar que tá uma porcaria a sua aula. Ah, mas tem isso mesmo. Mas depois a gente começa Não, mas depois você criar começa uma a escolher. Fala, não, tem uns ali que vou fixar no que tá mais agradável. Tu dispensa, ignora um, deixa o outro, porque tem que ser objetivo. Ou então, tipo, uma coisa também que eu faço é apagar a luz, porque aí, quando tem... Eu não vê ninguém. Eu não vejo ninguém. Olha! Não, eu já falo, quem quiser dormir pode dormir. E aí, né, o pessoal que vai prestar atenção, vai prestar atenção. E aí assiste a aula. O resto pode dormir, não vou ver sua cara. Não perturbe, não Tá aí ronque alto. Tá aí a lista de presente, não precisa nem responder. Assine. Sabe que teve um caso de um professor, em outra instituição, obviamente, que ele tinha mania de apagar a luz também. Eu apago. Mas ele apagava a luz para projetar coisas. Então, é para projetar, é que tá no... Mas ele um dia, os alunos estavam apresentando trabalho, e ele era muito senhorzinho, né? Muito velhinho. Ele que dormiu. Ele dormiu. E aí os alunos apresentando, professor, e agora? O que o senhor achou? Professor? Professor? E eles foram correr para a coordenação para contar, obviamente, o que aconteceu. E depois o professor entrou todo amassado, né, na sala, explicando que tinha dado uma de... Foi Wanderleia que encheu o cara de remédio e cantou um hino errado. Hino não, né? Então, ele fez mais ou menos isso. Deixa eu contar meu caos. Aí a minha aluna grávida começou a se contorcer lá atrás e eu entrei em pânico. Então eu estava aqui dando a minha aula, mas fixada naquela menina se contorcendo. Aí chega uma hora eu perguntei para ela o que aconteceu, né? Por favor, me fale. Fale. Ela levantou, professora, eu preciso sair da sala. E ela já saiu com a água caindo, assim, né? Nossa. Estourou a bolsa da menina. E ali eu com medo de tudo ali acontecer, né? Naquele momento. Sabe que eu tenho problemas com grávidas, né? Mas você ligou pro... Não deu tempo, a menina saiu, já parei. Não, o namorado dela também era aluno de outra sala, e já avisaram os alunos, já foi a namorada e amigas para o hospital. Agora, falando nisso, eu lembrei de mais um que não me ocorreu na hora de pensar para hoje. Olha aí. Porque teve uma época que eu trabalhava numas escolas, eu sempre dei aula em instituição de ensino superior, mas entrei num projeto da prefeitura que era para escolas públicas, a ideia era instaurar uma rádio nas escolas públicas, que era Educom.rádio o projeto, e trabalhar com os alunos a produção de rádio, de vários formatos, e eu estava dando palestras com os professores. Então, a minha equipe atuava junto aos alunos e eu atuava junto aos professores. Então, eram 100 e poucos professores, todos assim preocupados em avançar pontos da carreira, não estavam nem aí para o que estava acontecendo. E aí eu lembro que uma professora grávida tropeçou no fio do meu microfone. Puta.
e se esborrachou no chão. Não, gente, aí acabou. Eu dei um grito, assim, foi uma coisa linda. Mas grito de preocupação com ela ou porque ela... Xingou. Ou porque ela levou o teu cabo? Não, foi um grito de desespero, assim, porque a barriga bateu no chão, né? Mas depois eu fiquei sabendo que pra grávida o pior é bater a coluna, né? E não tanto a barriga, porque tem um líquido que protege, um líquido... Enfim. Mas ela ficou bem, mas foi um momento, assim, que eu acho que... Ali eu que pari naquele instante, não foi nem ela. Mas tu tava ao vivo? Eu tava numa sala, dando palestra, né? Para aqueles professores preocupados com... Só em pontuação para, enfim, para conseguir transferência para outras escolas. Foi uma fase... Era tão bizarro dar aula, né, nesse período, porque tinha uma série de restrições, né? Não era aula, né? Era uma série de palestras para esse projeto da prefeitura, que ninguém podia usar faca. As pessoas usavam só colheres. Porque no teu projeto tinha que ter uma Eu achava colher, estranho aqui, porque tinha almoço, a gente passava o dia inteiro lá, né? Aí o almoço era servido, ninguém usava faca. Eu disse, por que não tem faca? Não, porque ninguém confia em professor. usava faca. É lógico. Era muito bizarro. Vai dar uma faca para um professor? Perigoso, Imagina. né? É para ele se matar. É brincadeira. Vai lá, Daniel, manda o teu caos. Não, o caos, cara, eu não tenho muito... Como eu falei, eu entrei... a minha experiência com docência é recente. Eu tive uma na época do mestrado e do doutorado, porque em ambos os casos eu fiz estágio de docência, né? Mas era pouca coisa. E aí, agora mesmo que eu entrei para docência, foi em setembro, meio de setembro do ano passado. Então, não tem muito caso. O único caso que eu teria aqui, que nem chega a ser um caso, mas eu fui salvo pelo gongo aqui, que quando eu entrei para o processo seletivo, né, que abriu vaga aqui pro curso de jornalismo e tal, eu me candidatei, aí marcou a prova-aula, e eu vim aqui, cheguei sem nada aqui, com as anotações num papel, num pedaço de papel. Aí eu cheguei, o coordenador na época era o Carlos Fábio, e ele chegou, assim, eu cheguei, cumprimentei e tal. Oi, Carlos, eu também estudei com ele na UFAM, Ou seja, o Daniel já passou aí por várias turmas, né? Caraca. O caso é que eu tive que defender o meu não jubilamento na UFAM antes de defender o TCC, né, minha monografia. Eles me deram mais 6 meses. Falaram, não, tem 6 meses, acaba essa porcaria, vai-te embora. Aí eu terminei. E hoje ele orienta TCC. E hoje ele orienta TCC. Aí eu adquiri um senso de urgência nos últimos 6 meses. Alunos que não entregaram na época. Alunos, olhem esse professor nesse semestre. Mas então, aí eu cheguei aqui com o Carlos, aí o Carlos falou assim, mas tu trouxe computador, não sei o que? Eu falei, não, cara, quer usar aqui o da instituição? Pra quê? Eu falei, não, pra quê? Eu, como assim? Tu vai fazer a prova-aula? Que desgraça. Vai ser só no gogó? Aí eu falei... Eu também danço, né? Falei, cara... Eu danço, me viro nos 30. Falei, agora tu me deixou com medo, mas eu não achei que tivesse que fazer. Ele falou, não, tem que fazer, não tem, mas você sabe que você tá na 90, falta de uma palavra melhor, fudido, né? É o que tem sido. E aí a minha sorte é que aconteceu alguma coisa aqui na hora, no dia, que uma das professoras que ia ser da banca, né, não podia estar, e aí não arranjou outro. Daniel era eu. E era você? Olha que o mundo é pequeno. Aí mudaram para outro dia. E foi outra professora. Mudaram para outro dia e foi outro professor, mas aí eu já cheguei, eu falei, putz, agora eu não vou perder essa segunda chance. Poder não estar aqui entre nós. E aí eu preparei tudo direitinho, fiz todos os slides. Sabe que eu descobri esses dias que o Fábio estava na minha banca. Eu tava na tua também. Também na minha Eu tava na tua banca. Eu e o Fábio, verdade. Que mundo pequeno, esse mundo. Bom, somos professores. Júlio, você também tava. Eu tava na tua banca, eu li teu currículo. Alguma coisa de neurociência? Não, essa era outra pessoa. Ah, tá, não, Eu já ia dizer que não, a Cláudia mentiu no currículo, botou professor de neuro... Inventou alguma coisa, eu lembro que chamou a atenção no currículo da Cláudia. Não, bota aí, bora ver. Caraca, sério? Você também tava? Eu tava. Caramba. O Carlos, que era o coordenador na época, ele deu os currículos lá. Aí foi você e o Fábio e o Carlos? Isso. Nossa, eu completamente apaguei eles da minha memória. Desse jeito.
Que doido. Aí do Daniel eu lembro que, legal, o Carlos me isso também. chamou, Olha mas aí. não consegui comparecer. E aí acho que era uma outra professora também. Eu não sei, eu não lembro o que foi, que ele falou, aí procurou assim, falou, não, então vamos remarcar. Que maravilha. E aí hein? marcou, não lembro se foi pro dia seguinte ou 2 dias depois É, e tal, aí mas eu- aí eu falei, agora... Agora eu vou brilhar. Agora eu tenho- Essa foi uma agora eu tenho banca que escrever. te deu um alívio, né? Esse atraso, né? Pô, Eu lembro que no meu... essa falta, na né? minha É, e tu não Cancelou. quer dar tempo pros alunos, hein? Cancelou a banca. Enchia todo mundo. Cancelou a banca, ó. Na minha graduação, eu fui toda preparada, né? Comprei roupa nova pra defender a Ô, minha... mana, pra que Fui toda isso? assim. Cheguei lá, um professor da banca faltou porque estava em processo de divórcio. Nossa, eu fiquei com tanta raiva dele. Olha, não Peguei fique, o ódio dele. porque as pessoas sofrem realmente, o negócio é porrada. É porrada, poxa, mas ali, ó, eu tava preocupada com o TCC. Mas a Ai, que Cláudia raiva. estava focada no objetivo Claro, dela. aí eu fiquei... Depois ele ligou no dia seguinte, Cláudia, me perdoe. Eu perdoo, caramba. Não, perdoei muito ele. Perdoar o quê? Toma banho. Mas era, pô, TCC do cara, né? Porque caso o cara sou eu. Esse cara sou eu. Eu imagino. E aí, pessoal? Mas então, aí de causa mesmo daqui ainda não deu tempo muito de ter, cara. Agora, causa assim da época de repórter, aí teve um bocado. Teve uma vez, por exemplo, que eu lembrei disso agora que você estava falando. Teve uma vez que eu fui escrever uma reportagem, era da época de polícia, era aquelas coisas bem rame-rame, assim, não tinha nada muito elaborado, nada não. Mas era de uma pessoa que tinha sido agredida pelo amante. E era uma pessoa conhecida na cidade, né? Então, por isso que virou matéria. É o critério, né, de noticiabilidade, né? Um dos critérios, né? Tá. Só que o animal aqui escreveu a matéria, fui escrevendo normal, assim. E aí, depois, no final, eu falei que o cara tinha morrido. E não É, tinha... quando Não sei Daniel, porquê, assim, eu escrevi. Tu não sei- quis matar o Eu cara? matei o cara na matéria e fui-me embora. Decretou É, a morte do Pellegrini. cara. Fui-me embora, pô, fui-me embora. Aí eu tava em casa já à noite, assim, aí eu Caraca. lembrei, eu falei, caraca, eu Tomara matei que o ele cara. morra, porque se ele morrer, vão furar. Não, eu ainda pensei isso. Eu ainda pensei isso, falei, não é possível se o cara não morre. Porque ele tava no hospital, estado gravíssimo. Aí ele foi lá mas visitar não o cara tava no morto. hospital. Aí eu tentando ligar pro editor e nada de atender, ligar pro jornal e só chamava porque já era mais à noite. Corri no jornal. Parem as máquinas, Foi né? o meu momento de parem as máquinas. Eu cheguei lá e falei, pelo amor de Deus, não fechou ainda não. Ele falou, não, porque fulano tá atrasando, não sei o que. Eu falei, graças a Deus. Me dá aqui a matéria. Mudou e o cara morreu. Ajeitei. Não, o cara não morreu. Putz. Graças a Deus, pô. E Isso salvou aí. teu emprego, né? E salvou também. Já pensou matar o cara? Não. Teve uma outra que eu tava de plantão e fui entrevistar. Essa também não vou falar nome nenhum não, porque eu tenho medo até hoje. Mas era um cara barra pesada, casca grossa, que eu entrevistei na cadeia. Quanto tempo tava lá? E aí... Tu passou também por lá, Daniel? uma passagenzinha, eu conheci ali. Passagem? Fiz amizade. chega- Fiz amizade com As os carinhas. amizades, Tipo, né? Mas de aí, cela. eu fiz a entrevista com o cara e tal. E o cara Levou lá PPT. tava cheio de regalia. Fala. Tava cheio de regalia. Ele tinha tudo, tinha um negócio separado dele. Rapaz, era um outro esquema. Olha. Aí quando eu cheguei no jornal, escrevi e era plantão. Aí escrevi a matéria e botei de sacanagem o título Peruca, Bang Bang, Café com Leite. Porque o cara usava peruca e o Bang Bang é porque o crime era um negócio bem lascado. Ele E café com bravo. leite porque ele tava lá, ele tinha tudo. Tinha café com leite, balinha, biscoito, ele tinha Mordomia. tudo, as mordomias e tal. Não é que a matéria saiu com esse título? Saiu com essa E o manchete. cara ficou muito revoltado. Eu passei um mês, eu saía com o carro Mas do esse era o jornal. título do teu arquivo. Eu mandei pro cara que ia montar a página com esse título, mas eu falei, o editor vai ler, vai dar Definir, risada e vai mudar. e vai mudar a chamada, vai Ah. mudar a manchete. Não foi desse jeito. E com a Caramba. foto do Mas o cara. editor chegou a ver? Eu não sei se o editor viu, se não viu, se ele gostou, se não Gostou, gostou. ele curtiu. Eu passei um mês andando deitado atrás do carro, porque eu morria de medo. Falava, Andou de peruca. andar Do peruca. no carro De peruca. do Caramba. jornal. Eu falo, porra, vão balear esse jornal, que vão balear o carro. que eu tô, que não é possível. Eu passei aperto, passei um mês andando deitado. E pior que os outros repórteres falavam, eu falei, Daniel, rapaz, como tu foi mexer com aquele cara?
e não sei o que, agora, rapaz, tu... Caramba, que legal. E eu passei mesmo, um aperto. Mas também não deu em nada. Até agora, hoje, Daniel, né? até Vamos bater agora. aqui na Eu sou, madeira. ele tá lá na frente da faculdade. Esse podcast, aliás, vamos trancar aqui agora. Cancela isso aí. Professores, obrigada por mais uma participação nesse nosso podcast de professores de comunicação. O tema para o próximo programa, não necessariamente o próximo, mas os próximos, surgiu de manhã, que era a ideia de a gente discutir sobre livros ou filmes Bacana. que marcaram. A gente pode até ler ou contar cenas, né, desses filmes, desses livros, mas vamos... Pô, muito mais legal, alguma ideia? ótimo. Acho muito Legal. legal. Se alguém tiver ideias, também mande para a rádio, que são muito bem-vindas. Show de bola. E obrigado pelo convite, esse convite meio, né, à força, assim. Não Não, você não tem vem convite. Missão agora. impossível, Agora, missão Daniel, você tem 5 minutos impossível, pra chegar aqui no Chega a laboratório tal de horário, rádio. né? Todo um esquema de segurança, né? Entra no estúdio e Liga de fica lá. Agora, quando vocês andarem comigo, já sabe, né? É deitado na frente. Meu Deus do livre. Não foi convite porque a rádio é nossa, né? A rádio é nossa, o programa é nosso, tudo nosso. Bom, Acho que o convite É nóis. se estende aos outros professores Sim. dos outros cursos, né? né? Pra participar, né? Movimentar a rádio, né? obrigada, Vanessa, por tirar o meu teor egoísta da Né? Não, né? Não vamos convidar, né? Os professores de curso de Direito, Sim. Engenharia, Tecnologia da Saúde. Informação, Exatamente. Saúde, venham, né? Também fazer uso da rádio. Perfeito. É nossa, né, Cláudia? Sim, é É nossa. nossa. E obrigada pela oportunidade. Tchau, gente. Fechou. Até o próximo episódio. Valeu.